Está começando agora mais um programa de Saco de Gatos, esse programa que a gente faz aqui no YouTube da Editora Alameda, em que a gente conversa com os nossos autores. A convidada de hoje é Juliana Portenoy Schlesinger. Acho que é isso, nós vamos perguntar para ela se eu falei certo o nome, ou mais ou menos certo, porque certo não foi. E ela é autora de Os Conflitos de um Árabe Israelense, universo literário de Sayed Kashua. A Juliana está lançando esse livro, na verdade já fez o lançamento no último final de semana, no Museu Judaico aqui de São Paulo, e a gente vai conversar com ela agora no Saco de Gatos. Tudo bem, Juliana? Prazer receber você aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Haroldo. Juliana, quem é Sayed Kashua? Sayed Kashua tem esse nome difícil mesmo de pronunciar. Ele é um autor, ele é um escritor, nascido no estado de Israel, numa cidade de maioria árabe islâmica chamada Tira, na região central de Israel. Ele é um cidadão israelense que atualmente vive nos Estados Unidos e que tem uma produção literária bastante vasta e muito interessante, eu posso dizer. E ele é autor de romances e de uma produção jornalística. O que ele escreve? Sobre o que ele escreve? O Sayed Kashua, ele começou estudando comunicação na universidade e ele escrevia para um jornal local de Jerusalém, quando ele era jovem. Esse foi o primeiro trabalho dele, e ele era um cronista desse jornal, chama Ha'ir, que significa a cidade. Depois ele se tornou um romancista. Ele publicou o primeiro romance dele em 2002, e é sobre esse romance que eu escrevo na minha tese de doutorado, que se tornou parte do livro publicado pela editora Alameda. E depois ele seguiu escrevendo romances. Ele tem 4 romances publicados e, paralelamente, ele se tornou um articulista do jornal israelense Haaretz, que significa a terra em hebraico. É um jornal muito interessante, bastante crítico, que tenta trazer uma multiplicidade de vozes da sociedade israelense. E nesse jornal ele publicou uma coluna satírica por muitos anos, até 2017, se eu não me engano, por muitos anos, talvez 10 anos, até que ele se mudou para os Estados Unidos. Depois de que ele se mudou, ou mesmo antes de se mudar de Israel para os Estados Unidos, ele se tornou um roteirista de programas de televisão também, e segue sendo roteirista de diferentes programas que estão sendo lançados em diferentes, não só em Israel, mas nos Estados Unidos também. Então, ele é um multifacetado escritor, eu diria assim. Ele tem uma produção literária em termos de romances, ele escreveu bastante em jornais, como um cronista, né, nesse gênero que transita entre a reportagem e a literatura fictícia, né, ficcional, e ele também tem muitos roteiros de programas de televisão. E ele também é roteirista de um filme que se chama Trabalho Árabe, é traduzido como Trabalho Árabe, que é baseado em 2 romances dele, mas que ele também é o roteirista, ou seja, um autor bastante multifacetado. O Juliana, tem uma característica muito especial dele, que é que ele é árabe, mas escolheu escrever em hebraico. Como é essa escolha e como isso se reflete nos romances dele? Essa é uma característica muito marcante da atuação dele profissional. Nesse meu trabalho acadêmico, o que eu estudei e eu trago isso é que, num país que é bilíngue, né, o bilinguismo sempre tende para o lado da maioria, né? Então, o que eu estou dizendo é que Israel tem uma maioria judaica que fala hebraico. O bilinguismo árabe-hebraico ele vai tender para o hebraico.
E assim é o caso de Israel, de fato, né? Os árabes israelenses, que hoje constituem uma população que constitui 18% a 20% da população total, a língua nativa deles é o árabe, mas eles aprendem hebraico na escola e também precisam ter o hebraico instrumentalizado, no sentido de que os melhores empregos estão no setor hebraico da sociedade, as melhores universidades são aquelas que ensinam em hebraico, e assim foi com o Sayed Kashua, além do fato de que ele estudou numa escola cuja língua de instrução era o hebraico, e ele disse que ele não teve uma escolha, na realidade, entre escrever em hebraico ou em árabe a sua obra, mas que o hebraico foi imposto para ele e que ele, de fato, se sente mais confortável na língua hebraica. Então, é dessa maneira que ele coloca. Ele nunca publicou nada em árabe. Aliás, os livros em hebraico dele foram traduzidos para o árabe, né? O que é bastante interessante. Não por ele, por outras pessoas. Por outras pessoas. Eu me lembro que alguns dos romances, pelo menos, foram traduzidos por uma editora libanesa para o árabe. Então, essa é a realidade. E, na verdade, ele vai abordar, entre outros conflitos da identidade dele como sendo um árabe israelense, o fato de que ele é um árabe israelense que escreve em hebraico. Essa é uma questão central na literatura dele. Eu peguei alguns trechos aqui que você cita da obra dele que me pareceram muito dolorosos, né? Assim, inclusive você usa essa palavra, porque essa vivência dele parece ser muito difícil do ponto de vista pessoal, né? Essa vivência de ser minoria e de se expressar na língua dominante, na língua no hebraico, mas também por outras razões do cotidiano repressor do Estado de Israel, né? Eu peguei um trecho aqui, eu queria que você comentasse, se posso ler? Claro. Em que ele escreve o seguinte: às vezes penso em me converter ao judaísmo, às vezes penso que eu deveria me explodir ou atropelar soldados no posto de checagem em Hananá. Eu vou mais e mais vezes à Tira para procurar uma resposta, verificar o que pessoas como eu, que têm carteira de identidade azul, decidiram fazer, ver se ainda há alguma fagulha de esperança. Eu começo a ir aos casamentos de parentes e a me divertir. Visito parturientes e consolo enlutados. Eu preciso voltar. Onde que aparece essa história e por que ela é tão marcante assim? E por que você usou, né, inclusive, esse adjetivo dolorosa para expressar a introdução a esse trecho? Então, esse é um trecho do primeiro romance dele, desse que eu traduzi como Árabes Dançantes ou Árabes que Dançam. É um romance de formação, né? Esse é o gênero. Ele conta a história de um personagem ao qual ele não dá nome, e que conta as aventuras e desaventuras de um menino que cresce num ambiente hostil, como minoria, né, que enfrenta uma extremização política, não só por parte dos judeus, mas também por parte da própria comunidade dele, muçulmana, e que não se sente pertencente a nenhum desses mundos, né? Ele não se identifica plenamente com a maioria, que obviamente é judaica, a qual ele não pertence, em termos étnicos, nem linguísticos, nem religiosos, mas ele também não se identifica com um perfil bastante conservador, e assim ele expressa esse personagem, né, que ele vê na família dele, na cidade onde ele cresceu, né, muçulmanos praticantes e bastante extremistas. Esse mesmo narrador, ele conta que o pai dele, por exemplo, foi preso e julgado e processado por ter provocado um ataque terrorista a uma cafeteria, né, no Estado de Israel.
Então, isso que eu chamo de doloroso, né? Eu acho que os romances de formação, eles sempre trazem esse aspecto doloroso, né? Do crescimento. O que me interessava na análise literária aqui era trazer esse aspecto, né? Como esses diferentes pertencimentos linguísticos, nacional, religioso, cultural, como esse é um elemento que torna esse amadurecimento do personagem ainda mais difícil, né? Mais uma dificuldade no crescimento desse personagem dentro desse romance de formação. Eu acho que é uma escolha desse autor, né? Criar um personagem que explicita todos esses desafios. E que eu tratei de estudar e de tentar compreender, né, esses desafios nas suas complexidades. Mas eu acho que foi uma escolha do autor, né, expor e falar sobre isso, né, porque as pessoas vivem de maneiras diferentes os diversos desafios e as complexidades e expõem de maneira diferente. O Sayed Kashua quase que faz isso de uma maneira explícita, né? Como se ele rasgasse a pele dele, mostrasse, né, todas as fissuras e as veias, né, de uma maneira muito crua, escancarada para o leitor. Então, foi dessa maneira que eu vejo esse trecho que você comenta. Ô, Juliana, como é que ele deixou Israel em 2014, é isso? Eu acho que sim, agora eu não sei exatamente. Tá, mas, enfim, ele não vive atualmente em Israel há um bom tempo já. Mas sair de Israel para ele significou o quê? Você acompanhou, digamos, essa parte, enfim, biográfica dele? Eu Mesmo que acompanhei. não precisa estar no livro, tá? Você pode falar. Ele sempre citou autores árabes que foram para os Estados Unidos e que se deram bem nos Estados Unidos ensinando Oriente Médio, política do Oriente Médio, até o árabe ou o hebraico, né? Ele sempre citou esses autores que tinham sido bastante bem-sucedidos e ele, na realidade, ainda quando vivia em Israel, se tornou bastante conhecido dentro desse rol, dessa literatura árabe produzida em Israel e foi sendo convidado por universidades norte-americanas para que desse aula ou contribuísse de alguma maneira. Em 2014, acho que foi esse o ano, você está correto, que ele decide ir passar um tempo, na verdade, nos Estados Unidos com a família dele. Eles vão inicialmente para o Illinois, em Chicago, né, perto de Chicago. Ele vai para uma universidade no subúrbio e ele é convidado para dar aula de escrita criativa e hebraico nessa universidade. E aí ele começa a carreira dele. E, de fato, ele está há 11 anos nos Estados Unidos. Ele foi mudando de universidades. Ele foi fazer o doutorado dele para poder dar aula nos Estados Unidos, né, nas universidades. O doutorado é exigido e ele, de fato, não tinha um doutorado quando ele se muda. Ele não tinha uma carreira acadêmica em Israel, porque não quis mesmo ter. Então, eu sei que ele começa o doutoramento dele já nos Estados Unidos e completa. E ele é muito bem sucedido, faz 11 anos. Hoje, eu sei que ele acabou de começar um novo trabalho na Universidade de Boston, e ele faz bastante sucesso nos departamentos de estudos judaicos, na realidade, Haroldo. Acho que é importante, né, trazer isso, porque o judaísmo, né, os judeus são um povo essencialmente diaspórico, né, que vive em vários países há muito, né, há muito tempo, espalhados há séculos, e não é uma religião somente, né? O judaísmo
existem várias maneiras de tentar dar conta, né, da complexidade dessa identidade, mas ela é, se por um lado ela tem um viés nacional, ele tem um viés linguístico, cultural, histórico, religioso, étnico, os judeus são muito diversos em termos de ideologia, de identificação, né, com a sua história ou com os seus anseios como grupo, né? Outros não se veem nem como grupo. Então, existem judeus que se identificam bastante com essa voz dissidente do Sayed Kashua, né? Que gostariam de ouvir onde quer que estejam, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, ou em Israel, vozes dissidentes, né? E são essas vozes dissidentes judaicas nos Estados Unidos que fazem dele ser um sucesso. Ele é principalmente muito bem-vindo e ouvido em departamentos bastante progressistas de universidades norte-americanas, que querem ouvir essa voz dissidente, querem dar o microfone a ele, né, para que ele diga a sua versão da história. Ele tem se posicionado depois de 2023, dessa escalada da guerra e dos ataques a Gaza. Como que ele tem participado desse debate público? A resposta é eu não sei. Eu não acompanhei nos últimos anos o trabalho do Sayed Kashua. Eu acho que ele se dedicou principalmente à vida acadêmica dele, mudanças de cidade. Eu acho que eu não sei o que exatamente ele fala. Certamente ele ficou aterrorizado com os ataques de 7 de outubro, aterrorizado com o fato de que até hoje não houve a criação de um Estado Nacional Palestino, certamente aterrorizado com a guerra em Gaza, né, com os governos de ultradireita que surgem adoidado em todos os lugares do mundo, né. Eu posso te falar como leitora, né, do Sayed Kashua e como pesquisadora da obra dele, né, no seu trabalho ele sempre buscou criar personagens que fogem a estereótipos e que fogem ao extremismo, né? Os personagens dele trazem vozes muito conflitantes e muitas vezes contraditórias, né? Quando ele fala, eu não sei se eu me explodo, ou se eu me converto ao judaísmo, ou se eu volto para a Tira e me torno um muçulmano praticante. Ele traz todas essas possibilidades, e os personagens dele, por abrirem todas essas possibilidades de identidade, eles fogem ao extremo, né? Como um extremista, se você fala, olha, eu poderia ser um terrorista, mas eu também poderia me converter ao judaísmo, mas eu também poderia ser um islamista praticante na minha cidade, um muçulmano praticante. Eu acho que esse lugar do conflito no qual os personagens que ele cria se encontram, eu acho que se eu, Juliana, criasse um personagem que o Sayed Kashua fosse criar nesse momento, seria um personagem ambivalente, que fugisse a qualquer tipo de estereótipo e extremização, e que ia colocar a dúvida como uma bandeira, né? E que colocaria diferentes possibilidades sempre abertas, né? Para a realidade. Eu acho que o que eu mais gosto do trabalho do Kashua é que ele realmente não traz respostas prontas. Eu acho que ele mostra como todas as questões são complexas, a gente não sabe o início dos problemas e nós também não sabemos o fim dos problemas, a gente sabe que eles existem, os seus personagens sabem,
E eles não sabem o que eles vão fazer, eles vivem na dúvida, né, num espaço cinzento. Juliana, tem um capítulo do seu livro que se chama Da Nakba ao Yom HaSmart. Eu não sei se eu falei certo também, desculpa se eu errei. Sayed Kashua divaga sobre as datas nacionais e as fidelidades do árabe israelense. Porque aqui tem justamente isso, né? 1948 tem essa dupla leitura do processo, né? Para Israel, para o Estado de Israel, é a data da independência e da conquista, né, de um status de Estado nacional e que passa a fazer parte do jogo político internacional. Para os palestinos, é a catástrofe, né? Nakba, a catástrofe. Como que isso aparece para o Kashua? Porque acho que esse é um caso bem objetivo, que talvez seja interessante para as pessoas ouvirem a sua leitura desse processo na obra dele. Também não é objetivo. Não, é um ponto objetivo. Não é a leitura dele, assim, é um momento em que enfim, as duas leituras do mundo estão muito distantes, talvez tão distantes quanto estão no momento. Mas você sabe que mesmo nesse aspecto, é o que eu estou dizendo, não é tão claro, porque, por exemplo, nesse romance, o qual eu trato, ele conta das perdas territoriais da família dele, como a família se dispersou, como alguns fugiram, outros foram expulsos, né? E o quanto representou a criação do Estado de Israel para os árabes que já estavam lá, né? Antes da criação do Estado de Israel, em 1947, os judeus eram 33% daquela população, né? O restante era composto majoritariamente por muçulmanos, mas também por cristãos, né? Então ele reflete, mas ele, por exemplo, os personagens do Sayed Kashua, eles decidem viver em Israel. Então, nesse mesmo livro, ele fala, se for criado um Estado nacional palestino, eu não quero ir morar lá. Ele falou, eu prefiro ser um cidadão de segunda categoria no Estado de Israel do que viver num Estado teocrático, por exemplo. Tá? Isso é 2002, né? Existem passagens que eu trago no livro que ele fala, porque ele está tentando considerar, né? Então, ele está falando, durante a segunda intifada que o livro se passa, né? O governo de Israel já estava se tornando um governo de ultradireita naquele momento, né? E que o status do cidadão israelense começa a entrar em jogo e que políticos israelenses, que, aliás, estão no governo, atualmente já começam a falar, não, mas de repente esses árabes vão morar num Estado palestino e eles não precisam mais ter a cidadania israelense, né? Porque eles vão querer ir morar num Estado palestino, né? Porque vai existir o Estado palestino. E daí está o Kashua, o personagem, falando, peraí um minutinho, né? Você vai tirar minha cidadania? Eu não quero ir morar num Estado palestino, eu quero morar no Estado de Israel, mas ser um cidadão igual a todos os outros, né? Então, eu acho que a literatura dele é difícil, porque nem em relação à Nakba e à Guerra da Independência, ele tem uma resposta coerente e uníssona, né? Ele traz toda essa pele crua, né? De alguém que pertence, não pertence, né? Era isso que eu ia até comentar, né? Eu uso o hífen como uma metáfora para tentar compreender, porque esse hífen que liga as palavras, que liga, né, que torna dois substantivos num adjetivo, porque é um espaço cinzento aí, né? E é o espaço do desconforto, mas é o espaço que ele fala, peraí, esse é o meu espaço, é um espaço do desconforto, eu não sei direito para onde eu vou, e tudo bem, né? Me causa sofrimento, me causa angústia, né? Não sei se eu me converto ou se eu me explodo, mas esse é o meu espaço, é o espaço da dúvida, né? Mesmo em relação à Nakba
e a Guerra da Independência. Ele não sabe ao certo. Eu acho que ele entende que a história é muito complexa, né? E que ele precisa, de alguma maneira, sobreviver à história, com H maiúsculo. Ou seja, as personagens precisam sobreviver a essa luta que transcende elas, de certa forma, é isso? Eu acho que sim, eu acho que o contexto político é dado para esses personagens e eles precisam, de alguma maneira, sobreviver e encontrar recursos para ir lidando com esses desafios. E cada personagem lida de uma maneira, Haroldo, nesse romance, né? Ele tem um amigo que estudou também numa escola hebraica e que vira um muçulmano extremista, né? Radical na sua percepção do islamismo, na leitura, né, das leis islâmicas e no seu posicionamento em relação à sociedade israelense maior e judaica. E ele, por outro lado, fica lá perdidão, né? Assim, completamente, não sabe se caso se compra uma bicicleta, né? E ele fica nessa angústia, assim, que são para ele, né? É um romance né? Como eu já disse, de formação. De formação, então ele tem uma leitura quase que caso compre uma bicicleta, né? Assim, fica mais ou menos um menino lá tentando resolver as disputas lá que ele vê. Não é fácil. Né? Ô, Juliana, como é que os outros... quem são os críticos? E agora eu estou pensando nos críticos literários mesmo, em Israel e no mundo árabe, que leem o Cachua e qual é mais ou menos o sentido que eles dão para a obra dele? Não estou muito atualizada, Haroldo, na realidade. Esse trabalho é um trabalho que me tomou muitos anos, muitos anos. Né? Você é antropóloga, né? É isso? Eu acho que é legal falar disso também, porque você tem um olhar menos muito marcado pela antropologia também, né? Fala um pouco disso também, que eu acho que é legal. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Hebraica de Jerusalém, em hebraico. E foi durante essa minha vivência que eu conheci o Sayed Kashua como escritor. E eu lia ele e achava essa voz que ele trazia ambivalente, explicitamente marcada por complexidades, achava fascinante. Eu estava fazendo meu mestrado em Jerusalém e eu estudava no meu mestrado um jardim da infância bilíngue árabe-hebraico. Foi lá que eu fiz o meu trabalho de campo, uma escola de Jerusalém bilíngue, tinha uma professora que falava hebraico, uma professora que falava muçulmano o tempo todo na sala de aula. E foi durante esse trabalho que eu conheci o Sayed Kashua como escritor. E eu não tinha estudado literatura, eu tinha estudado, eu tinha feito graduação em Ciências Sociais e Jornalismo. Eu acho que o meu trabalho, você pode ver bastante dessa minha formação básica, né, de cientista social e também de jornalista, porque eu analiso enunciação né, eu tenho uma leitura de gênero, né, o gênero da crônica, que eu me identifico bastante com o meu trabalho, com a minha formação básica de jornalista. E depois, quando eu comecei a estudar o Sayed Kashua, eu era nova na área de literatura. Eu fui para o Departamento de Letras Orientais da USP, na época era Letras Orientais Hebraico, hoje o Departamento de Hebraico e Árabe trabalham juntos na USP, e eu tive que aprender a fazer análise literária, mais no campo da literatura, mas eu nunca consegui abrir mão do meu olhar de antropóloga e nem conseguiria, acho. Então, esse meu trabalho, que resultou nesse livro publicado por vocês, eu acho que ele está bastante na área dos estudos culturais. Né? Existe algo de análise literária, mas bastante de estudos culturais, porque, para mim, o contexto da produção de escrita é muito importante para compreender esse texto.
e eu trago isso explicitamente, eu vou jogando nas rodas de rodapé e questões históricas e questões geográficas, para mim compreender a produção literária dentro desse aspecto, não só da literatura como a escrita, né, mas nessa produção contextualizada, para mim é muito, muito importante, não consigo desvincular um olhar do outro. Juliana, eu queria mostrar a capa do livro aqui, deixa eu me colocar maior aqui, um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Os conflitos de um árabe israelense, universo literário de Sayed Kashua, de Juliana Portnoy Schlesinger. É isso que fala? Como é que fala? Pode falar como você quiser. É que nem meu nome, não, pode falar do jeito que quiser também, Serávulo, Seravolo, Tcherávulo, enfim. Mas foi assim que eu falei, tá? Eu acho seu livro fascinante, acho que todas essas questões que você trouxe aqui aparecem no livro de maneira muito forte, intensa, e eu acho muito corajoso sua parte, assim, lançar esse livro, eu acho que é neste momento, e queria dar os parabéns para você. Obrigada, Haroldo. Eu agradeço profundamente o fato de que a editora Alameda aceitou, né, publicar meu livro, nesse momento que é um momento de polarização. Eu acho que é um livro que tenta, assim como o Kashua, não ir para uma polarização absoluta, né, mas mostrar a complexidade, né, que é viver no século XXI, né, na segunda década do século XXI, com tudo o que está acontecendo. Acho que não são temas fáceis, acho que viver tentando considerar os contextos e o que implica, né, viver nesse mundo conturbado que a gente vive, não é fácil. Então, vocês, eu estou de parabéns, vocês também estão, porque vocês também foram corajosos, né, de aceitar esse projeto. Eu me sinto bastante honrada e espero que as pessoas se apaixonem por Kashua, assim como eu me apaixonei pela obra dele. Espero que alguma editora, talvez até a gente, mas traduza ele para o português também. Seria bem interessante, né? Acho que ia ser bárbaro. E ele certamente ficaria muito feliz. Ele adoraria ser traduzido para o português. Ele foi traduzido para mais de 20 línguas, ganhou muitos prêmios literários. E realmente, até agora, não foi traduzido nem no Brasil, nem em Portugal. E o que é uma pena, né? Vamos pensar nisso depois. Juliana, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, aqui no Saco de Gatos. E até mais. Bons lançamentos da obra. Valeu. Obrigada. Ops. É o contrário. Você precisa trocar. E agora sim. Gente, muito obrigado. Acabamos aqui mais um Saco de Gatos. Fique aí, compartilhe, espalhe essa notícia e inscreva-se aí no canal da Alameda. Valeu!